Idosos na mira de bandidos. Os criminosos oferecem vantagens, conquistam a confiança das vítimas e aplicam golpes. Procurado um homem suspeito de sequestrar uma menina em Viana. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que a garota é levada pelo criminoso. Italiano é preso por armazenar pornografia infantil na Serra. Ele compartilhava fotos e vídeos há 3 anos. Dinheiro falso no mercado. O TN mostra como identificar uma cédula falsa para você não ficar no prejuízo. Funcionário de indústria morre depois de ser atingido por bobina metálica no norte do estado. 28 minutos? Haja paciência. Esse é o tempo que o pedestre tem que esperar para o sinal fechar e só depois atravessar com segurança. E nota fiscal premiada. Quem pedir a nota de serviços na Serra vai concorrer a R$10 mil por mês. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. O drama de uma mãe que há 2 semanas está em busca da filha. A polícia divulgou imagens que mostram o momento em que a garota é levada por um criminoso em Viana. Um Gol prata de placas MTN 8789 encosta. Segurando uma sombrinha colorida está Tainá Andressa de Jesus, de 12 anos. O diálogo entre ela e o condutor dura exatamente 1 minuto e 14 segundos. Tempo usado pelo criminoso para convencer a criança a entrar no carro. As imagens foram gravadas na manhã do último dia 17, no bairro Universal, em Viana. Com a gravação, a Polícia Civil chegou até Ademir Lúcio Ferreira de Araújo, de 52 anos. As investigações dão conta de que era ele quem dirigia o Gol prata. Apesar das imagens que mostrarem que foi 7h30 da manhã, esse horário é o horário normal. No horário de verão ela foi 8h30. A menina foi ao mercado para pegar umas caixinhas de papelão para fazer a mudança da casa dela. Não tinha, ela foi na papelaria. Nesse caminho, esse senhor, encostou o veículo e convenceu ela a entrar dentro do carro. Já são praticamente 2 semanas que Clemilda é obrigada a conviver com a dor, a angústia, o sofrimento e a incerteza. Onde está a filha dela? Eu falei desde o princípio, a minha filha não fugiu de casa. Eu tenho o direito de saber aonde que ela está, o que está acontecendo. Ademir já tem passagem pela justiça por assassinato, estelionato e roubo. 3 dias antes de raptar Tainá, ele abusou sexualmente de uma menina de apenas 11 anos. A DPCA já tinha informação, estava dependendo de laudo para poder pedir a prisão dele. Aí a namorada prestou depoimento, disse que desde quando ele violentou a menina no dia 14, a primeira menina, que ele está foragido do bairro porque está todo mundo procurando ele. Ele responde por estelionato, por roubo e por homicídio. Ele saiu ano passado do presídio. A prisão temporária de Ademir foi expedida no último sábado, ou seja, já são 4 dias em que ele se encontra foragido. A Polícia Civil aposta na divulgação da imagem do suspeito e em denúncias para colocar um fim nesta história. Eu sou uma pessoa otimista, acredito que ela esteja viva. Mas conforme vai passando o tempo, há uma dificuldade. Por isso que a gente precisa correr para verificar essa possibilidade de localizar essa menina, se Deus quiser, com vida. O que é comovente e não parece ter fim é o desespero de Clemilda, que carrega com ela um pedacinho da aflição de cada mãe que já se preocupou pelo menos uma vez com a ausência de um filho. Eu já não sei se eu prefiro encontrar a minha filha viva ou morta. Porque se eu encontrar ela morta desde o princípio, pelo menos eu vou saber que ele não sacaneou com ela todos esses dias. É um monstro. Ele pode estar fazendo absurdos com a minha filha. Bom, denúncias devem ser feitas pelo 181. Golpes disfarçados de vantagens. O alvo são idosos que não percebem a intenção dos criminosos. Manuel recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, a funcionária de uma empresa de empréstimos oferecia R$20 mil, parcelados em 72 vezes, com juros reduzidos.
tenho à sua disposição aqui R$20 mil para emprestar ao senhor. E basta apenas só passar seus dados pessoais para mim. Quais são os dados? CPF, identidade, se o senhor tiver conta em banco também, quiser passar o número para a gente, não tem problema. E a partir desse momento a gente já fecha o acordo, se o senhor concordar. Esses R$20 mil o senhor pode pagar até em 72 parcelas. A proposta parecia boa. Boa demais para ser verdade. Já desconfiado de que era um golpe, Manuel se prontificou a ir pessoalmente à empresa de empréstimos. Falei, não, moça, vamos fazer o seguinte, eu estou para ir para São Paulo a semana que vem, passa para mim o endereço de onde você está falando e eu vou aí conversar pessoalmente. Aí a moça faz e falou que na outra oportunidade ela entrava em contato comigo e desligou o telefone. O Manuel é o exemplo de quem conseguiu identificar a falsa proposta. Mas aqui no Sindicato dos Idosos tem sido cada vez mais comum pessoas acima de 60 anos enganadas por golpistas procurando ajuda. Uma média de 3 idosos por semana, vítimas de golpes diversos. Estamos sendo procurados aqui uma média de 2 a 3 pessoas idosas por semana vítimas desse tipo de golpe. Então, esses golpes são os mais variados que tem. São os golpes do processo judicial, de revisão da aposentadoria, são o golpe do bilhete premiado, são o golpe do consignado, é o golpe do veículo quebrado. Seja no universo virtual ou físico, o comportamento é o que contribui para a ação de golpistas. Não importa a idade ou o sexo. A partir de uma simples informação da vida pessoal da vítima, o golpista inicia o processo de persuasão. Fique atento, cuidado com essa ajuda de estranho, não dê muita conversa para pessoa desconhecida, não, evite contar dinheiro no meio da rua, a pessoa chega perto, chama o segurança do banco e cuidado com aquelas vantagens muito grandes, quando a esmola é demais o santo tem que desconfiar, já corta o assunto, fala que não quer e sai de perto. Tem que desconfiar, nada é de graça. Olha, o Sindicato dos Aposentados oferece orientação gratuita para os idosos. Basta ligar para o telefone 3314-3953. É cada vez maior o número de cédulas falsas que circulam no mercado. É preciso ficar atento para não receber uma nota falsa. Os anúncios estão na internet. Cédulas falsas, dinheiro que não tem nenhum valor no mercado, à venda em sites de comércio e redes sociais. E observando a olhos nus, a nota é praticamente perfeita. Essa de 100, por exemplo, tem cores idênticas e tamanho bem parecido com a verdadeira, que a gente vê bem ao lado. Mas você saberia identificar as diferenças entre dinheiro de verdade e dinheiro de mentira? Já peguei nota aqui bem parecida mesmo. Na hora assim, você não vê quem é não. De R$20 principalmente, então muito parecido. Já se deparou alguma vez que ficou na dúvida, eu acho que essa aqui é falsa, não sei? Já. Difícil, né? Algumas imitações são tão bem feitas que passam despercebidas. Por isso, nós procuramos a Polícia Federal e, com a ajuda de uma perita, vamos aprender a diferenciar a verdadeira da falsa. O primeiro passo é o tato. Geralmente, uma cédula falsa, ela é um pouco mais lisa. E como a cédula autêntica, ela tem algumas impressões em alto relevo, a gente consegue identificar no tato um alto relevo. Se você tiver essa luz negra, vai conseguir ver a distinção perfeitamente. A cédula boa fica toda escura e apenas uma parte destacando o numeral do valor dela, no caso, 100. Já a falsa não, ela reflete a luz da nota inteira. Mas caso você não tenha esse equipamento, a famosa marca d'água pode te dar uma boa pista. Que é uma imagem que a gente enxerga quando vê a cédula contra a luz. No caso de uma cédula de 100, a gente enxerga uma garopa, um peixe, e o valor numérico de 100, que aparece visível. Geralmente, com o falsário, você até consegue enxergar, mas não só contra a luz. Como ele faz uma impressão, a gente também enxerga essa imagem
também numa luz incidente e não só numa luz transmitida. Um outro elemento muito bom e fácil da gente identificar é o quebra-cabeça, que é a coincidência de uma imagem que a gente tem no anverso e do verso, que contra a luz a gente percebe que houve a formação do número 100 para a cédula de 100, número de 20 para a cédula de 20. Então, todas as cédulas de real da segunda família hoje têm esse quebra-cabeça. Segundo a polícia, as notas mais produzidas nesse mercado de falsificações são as de 50 e as de 100. E crime não é só quem produz e vende essas notas, não. Quem passa esse dinheiro para frente sabendo que é falso também está infringindo a lei. É importante que no momento que você perceber que você está diante de uma cédula falsa, ainda que fique no prejuízo, tem que chamar o APM ou já trazer diretamente aqui na Superintendência da Polícia Federal. Está na cadeia um italiano que compartilhava fotos e vídeos de pornografia infantil. O italiano de 53 anos agora tenta se esconder. Segundo a Polícia Civil, ele é acusado de armazenar e trocar fotos e vídeos de menores de idade. Na casa de Luciano Gazeira, na Serra, policiais apreenderam vários equipamentos. Ele usava 10 HDs para esconder todo o material criminoso. Desde o primeiro momento, ele confessou espontaneamente e detalhou toda a conduta criminosa, como ele obtinha esses vídeos, essas imagens, e, sobretudo, como ele compartilhava na rede mundial de computadores. De acordo com a investigação, o empresário fazia troca de imagens com outros usuários em todo o mundo. Tudo funcionava em um ambiente da casa que somente ele tinha acesso. Ele alegou que isso era um hobby, uma maneira de desestressar, tirar o estresse do dia a dia. O italiano está no Brasil há 14 anos. Segundo a polícia, Luciano é casado, tem uma enteada e 2 netas. Ninguém desconfiava de nada do que ele fazia. Para a polícia, quando ele foi preso, confessou que não acreditava que seria descoberto. Disse ainda para o delegado que armazenava fotos e vídeos há menos de 3 anos. Mesmo com crianças dentro de casa, o empresário disse que não chegou a abusar de nenhuma pessoa. Agora o italiano vai responder pelos crimes dentro da cadeia. Imagina você ter que esperar 28 minutos para o sinal fechar e você atravessar a pista. Isso acontece num trecho da Avenida Beira-Mar. Os carros passam sem parar. O semáforo parece ser programado para só ficar verde para os veículos. Enquanto isso, acompanha a luta de quem precisa atravessar esse trecho da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Vitória, mais conhecida como Avenida Beira-Mar. Não está ajudando em nada o morador do bairro e quem atravessa aqui para ir trabalhar. Você tem que seguir até no outro sinal lá para você atravessar. Enquanto a gente está falando com o Irailson, olha só, 9 minutos e nada do sinal fechar. É complicado, tá difícil, tá? Já viu esse sinal fechar para você poder passar? Raramente. Eles deveriam primeiro organizar o sinal para depois eles exigirem uma multa das pessoas que atravessam fora da faixa. E é todo dia assim? Geralmente sim. 11 minutos, hein? Não, geralmente demora. 11 minutos. Geralmente demora mesmo esse sinal. Ontem mesmo a gente falou aqui no TN sobre a lei do Departamento Nacional de Trânsito, que a partir de 2018 deve multar ciclistas e pedestres que não respeitam as regras. Mas com esse semáforo fica impossível esperar. Mesmo apertando o botão para solicitar o direito de atravessar, o sinal não fecha para os carros. É muito ruim, fica muito tempo. 13 minutos, hein? E nada do sinal fechar. Esse aí já impaciente é o Abner. Ele convidou a nossa equipe para acompanhar como é difícil atravessar esse trecho logo pela manhã. E no final do dia, não é diferente. O próprio Abner gravou esse vídeo por volta das 6h30 da tarde. O consultor afirma já ter solicitado à Prefeitura de Vitória uma providência. Liguei várias vezes, entrei em contato, né? Essa não é a primeira vez que eu tento fazer isso, ligo, mas é sempre espera mais um pouquinho, conversando com a Guarda Municipal, os agentes de trânsito, eles falaram que realmente já fizeram reclamação, mas nunca vieram efetivamente dar uma solução. 15 minutos e nada do Abner conseguir atravessar de forma segura, né, Abner? Com certeza, hoje nos momentos de mais fluxo de veículos, você não consegue atravessar. Agora a gente imagina pessoas que têm mais dificuldade de mobilidade, é impossível atravessar aqui respeitando as regras. O tempo vai passando e nada do sinal fechar. Ops, fechou? Ué,
Já abriu? Bom, parei o tempo em 28 minutos. Vocês viram que o sinal fechou, né? 2 segundos. E o Abner não conseguiu atravessar, logicamente. E o café da manhã vai ser adiado, né, Abner? Hoje é só amanhã, né? Infelizmente eu tenho que voltar a trabalhar, não posso ficar mais tempo esperando. Não consigo mais voltar, tá? Muito obrigado, pessoal. Tenho que ir agora, tá? Abraço. E a gente vai embora também. Olha, a prefeitura informou que o semáforo é inteligente. O sinal só abre para os pedestres se alguém acionar, mas a gente viu que não é bem assim. De qualquer forma, uma equipe será enviada ao local para verificar a situação. Quem pedir a nota fiscal de serviços na Serra pode concorrer a prêmios de R$10 mil. Quem conta é Tainá Lopes. A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população da Serra sobre a importância da exigência da nota fiscal. A cada R$20 em notas de serviço, o contribuinte tem direito a concorrer o valor de R$10 mil. Para participar dos sorteios, é necessário estar cadastrado no sistema eletrônico de emissão de notas de serviço. No site www.notafiscalpremiada.com.br é inserido o CPF. A cada utilização de serviço, como médico, dentista ou escola, o contribuinte automaticamente, através do CPF já cadastrado no sistema, passa a ter o direito de concorrer à premiação. A partir do momento que ele entrar no site, nota fiscal premiada, se cadastrar, ele só vai pedir para que esse prestador de serviço acrescente o CPF dele naquela nota que ele emitir. E aí, juntando R$20, a cada R$20 que ele juntar em notas fiscais de serviço, vai gerar um cupom automaticamente para que ele possa concorrer aos prêmios mensais de R$10 mil. Serão 13 sorteios, contabilizando o total de R$130 mil em prêmios. O consumidor tem a oportunidade de ganhar 2 vezes. Tem a oportunidade de ganhar o prêmio e vai ter a oportunidade de ganhar mais serviços em função do incremento dessa receita. Através da página da nota fiscal premiada, você pode tirar todas as dúvidas. Lembrando que o primeiro sorteio acontece já em dezembro. O sorteio vai ser dia 16 de dezembro. Vão valer as notas fiscais de serviços emitidas do dia 1º ao dia 30 de novembro. E a partir daí, todo mês, lá no site já tem um regulamento onde tem todas as datas do sorteio a cada mês, sempre valendo uma nota fiscal do mês imediatamente anterior. E a seguir, homem é atingido por bobina metálica e morre no norte do estado. A gente já volta. Bobina metálica cai em funcionário de indústria no norte do estado. Luiz Carlos Paulino, de 50 anos, estava trabalhando em Colatina quando o acidente aconteceu. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros. A principal ponte da cidade foi fechada pela PM para facilitar o resgate, mas a vítima morreu a caminho do hospital. Luiz Carlos trabalhava numa indústria metalúrgica. O corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal do município. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e até amanhã.